Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. O objetivo é sempre desmistificar a fisioterapia e trazer a você, pessoa comum, atleta, esportista, recreacional ou profissional, ou até mesmo aquela pessoa que tem algumas dúvidas de novidades que nós temos dentro da fisioterapia. E hoje nós vamos falar sobre a crioterapia, né? Quantos atletas aí não treinam, fazem os seus treinos longos, aí chega no final e faz a sua banheira de imersão, ou é orientado pelo seu médico ortopedista de fazer um gelo em casa, mas quantas metodologias nós já temos, não é verdade? A crioterapia nada mais é do que qualquer substância que remova o calor do corpo. E você acha que isso é novo? Não é não, tá? Isso já é da Grécia Antiga, que utilizavam o gelo e o resfriamento para melhorar dor e lesões. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Por isso que eu convidei hoje aqui o Ricardo Sarkis. Ele é meu amigo, se tornou um amigo e trabalha com a metodologia da crioterapia dentro da Crio Club Care. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse, falar um pouquinho quem é o Ricardo e, principalmente, o que é a Crio Club Care e também o que ela veio para o mercado, o que ela veio oferecer para o mercado. Obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, me chamo Ricardo, na verdade sou profissional da área de saúde, trabalho muito com inflamação porque, na verdade, eu sou dentista e especializado em reabilitação oral, e a gente sabe muito que a inflamação no corpo ela vai fazer até, no meu caso, a perda dos dentes quando vai evoluindo com a idade. Dentro disso, estudando muita inflamação, veio essa proposta da gente montar uma empresa que é uma febre mundial hoje em dia, que é uma empresa de crioterapia. Eu tenho uma sócia que mora nos Estados Unidos, a gente começou a conversar, a gente começou a entender como seria num país tropical, os materiais que a gente usa, as máquinas, porque é tudo uma super novidade aqui. E aí a gente montou a Crio Club Care, já estamos 5 anos no projeto, mas de loja mesmo tem 1 ano e 3 meses. A Crio, na verdade, a gente pegou esse projeto dos Estados Unidos principalmente porque é onde a empresa está grande, a gente está quase replicando uma empresa americana. E lá eles não têm só a crioterapia, na verdade a gente oferece vários serviços de recovery que casam muito bem com a crioterapia, que seria o nosso bebê, que seria nosso produto principal, seria ela. Depois a gente vai explicar como que é, mas então a gente tem a criosauna, que é a criosauna gelada, a gente tem uma crio localizada, a gente tem uma sauna infravermelha, a gente tem uma bota de compressão e a gente tem uns tratamentos complementares que estão entrando agora, que é liberação miofascial, um pouco de eletroestimulação para fortalecimento muscular. Então quando a gente pensa nesse porque não é só o atleta, né? Hoje em dia todo mundo está querendo esse recovery, desde o atleta profissional, o atleta de final de semana que quer aumentar o desempenho, a quem tem dor, a um paciente do fisioterapeuta que está com dor, a pessoa do pós-operatório. A gente também tem um detalhe sensacional que a gente acha que a gente tem que entrar nisso aí, que é os fatores psiquiátricos, que é o apelido que eu dou, em que a crioterapia faz, que ela faz uma modulação de hormônios da felicidade, vamos dizer assim, que eu acho que é melhor. E aí, então, a pessoa melhora a qualidade de sono, auxilia no controle da depressão, no auxílio do tratamento da depressão e na ansiedade. Então, a gente vem com esse projeto novo, muito feliz. Eu acho que é a primeira no Brasil, acho que não é a primeira no Brasil. Antes só tinha uma no Corinthians e no Cruzeiro, e que usado só para atleta. Então, a Crio Club Care, na verdade, não é só para atleta. A gente está pegando desde o paciente que tem problema de saúde, em que a Crio é super indicada. Eu acho que foi até, se você for ver, a nossa máquina foi criada para isso, a gente pode contar a história. A quem quer um bem-estar no dia a dia, entendeu? Muito legal, muito legal. E eu posso até falar para você que esse do bem-estar de cada dia, Você já está sentindo, eu sou um candidato, né? Porque, na verdade, eu faço isso aí por convite do Ricardo.
procuro ser fiel, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre a isso. frequência do uso, né? Que a pessoa às vezes quer milagre, né? Quer um comprimidinho, ou quer vai lá tomar um banho de nitrogênio e acha que está tudo lindo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E muito legal que você entrou nessa questão do recover. Então, parece que o recover hoje é um modismo, né? É uma coisa interessante. E a gente sabe que atletas de muito, muito tempo atrás pegavam aqueles galões de óleo antigo e botava água gelada e fazia e nem sabia para que aquilo servia. Porque achava que ele podia estar preparado para um outro trabalho. Então, houve uma evolução muito grande dessa questão do recover. Verdade. E a crioterapia, assim como você falou também, que é muito interessante, a liberação miofacial, são duas das metodologias dentro do recover que realmente trazem um efeito de recuperação, trazendo todas as estruturas que foram provocadas durante um treino para uma situação normal, né? E até preparada para o próximo treino. Próximo treino, né? isso aí. Próximo treino. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. A gente não vai entrar em detalhes de outros tipos de modalidade de crioterapia, tudo. Nós vamos focar no teu business Na mesmo, criosauna. né? Nesse sentido. E aí nós vamos para a menina dos olhos. Beleza. É a criosauna. Então, Ricardo, você não sabe a dificuldade que eu tenho quando um paciente chega para mim e fala assim: o que é a criosauna, hein? Aí eu falo. É interessante. Cada vez eu explico de um jeito, né? Eu não tô assim, eu até acerto, mas cada vez eu explico de um jeito. E aí eu falo assim, não, é uma câmara de nitrogênio, joga um vapor lá que vai de 110 a 170 graus centígrados por 1 a 3 minutos. O cara já olha para mim e fala assim, quem consegue ficar um minuto... né? Aí eu já falo, puta, eu vou ter que explicar melhor isso, né? Então, vamos lá para a menina dos olhos, que é a criosauna. E aí eu pergunto, o que é a criosauna? Vamos lá. É difícil explicar mesmo. Todo mundo, quando pergunta, fica... Pô, como eu vou explicar da melhor maneira para essa pessoa até não assustar, né? Meu, o que é isso? Vamos começar assim, a criosauna, na verdade, é uma sauna, em vez de ser quente, é uma sauna gelada. Eu acho que esse ponto já é legal para a pessoa entender o que é. Então, ela é uma máquina, tá? Em que a gente usa o nitrogênio, tá? De forma... o nitrogênio são jatos de nitrogênio, você entra dentro dessa máquina, e aí a temperatura vai variar mesmo de menos 100, menos 110 a menos 170. Aí você vai falar assim, meu Deus, Ricardo, isso... Como que eu vou ficar no menos 100, menos 170? A percepção de frio, na verdade, não vem pelo contato quando você entra numa água gelada, pula numa cachoeira ou vai num banho de imersão de gelo. Na verdade, o que aquele jato vai fazer é que seus receptores de frio, principalmente os centrais, vão entender aquele frio e vão fazer com que desenvolva no corpo todos os fatores benéficos da crioterapia, do tratamento com gelo. Então, quando esses jatos batem, esse corpo entende, e aí ele faz um efeito em cascata, que é assim, ó, eu tô apaixonado, de verdade, assim, ó, não é porque o negócio é meu, eu como cliente também, eu fico alucinado com o que aquilo faz, e vendo as histórias que a gente está vendo lá. Então, é uma grande câmera que você entra, abre uma porta, você põe uma roupinha especial, e vai entrar e vai ficar de 1 a 3 minutos lá dentro. Não, muito bom. E apenas complementando aí, tem que proteger as mãos e os pés, né, Ricardo? Tem uma roupinha especial que você faz o seguinte, a gente entrega uma meia para você, uma pantufa, a pantufa é toda coloridinha, você já viu, tem de ursinho, de coelho. Eu escolho, cada vez que eu vou, escolho a minha lá. É boa. Mas ela tem um propósito, na verdade ela vai tampar suas extremidades, você coloca uma luva, entra de roupa íntima, sunga, cueca, do jeito que você quiser, biquíni, tá? E a gente manda proteger os mamilos também com um adesivinho. Aí só para ter uma proteção maior, a mulher tá de sutiã, não precisa. E aí você entra lá dentro com o roupão, lá dentro você tira o roupão e entrega para as meninas e fica com esse paramento. Entendeu? Não, muito legal. A gente depois vai falar sobre alguns cuidados a mais sobre isso, claro. Né? As contraindicações. Mas apenas também complementando, você que está nos ouvindo, não pode entrar com metal, tomar cuidado quando você passa creme, tem alguns cuidados que quando você for lá visitar e fazer a tua criosauna,
eles são especiais. Aliás, tua equipe está de parabéns, é muito bacana. Super treinada, eles orientam de maneira muito efetiva para você entender um pouquinho melhor esse propósito. Até você nem fica parado, você fica se mexendo lá dentro, são algumas questões. Mas você falou... pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Que as meninas não, faz diferença, né? Por exemplo, mede a pressão antes de entrar, né? Mede a temperatura, e a gente sabe, até como mais uma curiosidade para vocês, todo o efeito dentro da fisioterapia, dentro da crioterapia, que possa ser benéfico no sentido de diminuir sua dor ou diminuir realmente a temperatura, ela tem que ser baixada de 10, 12 a 14 graus a partir do primeiro momento. Eu até uma vez eu levei a minha câmera termográfica lá, que legal, né? Para a gente fazer um teste ali e tudo, e a gente vê que realmente os efeitos são um pouquinho melhores quando você atinge 10, 12 graus de diferença. Às vezes não é sempre, você não suporta tanto frio. Né? As primeiras vezes, de repente, a gente tem um protocolo de segurança que na primeira vez a pessoa vai entender como que é, né? Você viu mesmo, a gente tem todo esse cuidado com esse cliente que chega lá, então mede a pressão, elas avaliam o corpo, elas são fisioterapeutas, né? Então elas avaliam o corpo, elas medem a pressão e elas medem a temperatura. E esse fator de temperatura é incrível você falar, porque o que as pessoas têm mais dúvida é o seguinte, quando a gente chega lá é um termômetro até diferente, porque ele vai medir até temperaturas baixas que geralmente a gente tem no corpo, que não tem no corpo. Então, o importante, e isso comprovado cientificamente, é que para desencadear todas essas cascatas que a gente pode falar depois, é que teu corpo varie menos 10 graus. A partir daí, você começa a ativar tudo. Agora também, você não precisa, tem até algumas pessoas aí que são pessoas famosinhas aí que postaram, que chegaram a não sei quanto do corpo, e aí as pessoas começaram a achar que elas precisam baixar 20 graus, 16 graus a sua temperatura. Não precisa. Você cientificamente comprovado, baixando menos 10 graus da sua temperatura basal, toda a cascata já está... Toda a beleza já está acontecendo. Cara, muito legal a gente ter a oportunidade de falar isso. Às vezes, eu gosto de às vezes o nosso bate-papo aqui passa isso, né? Então, é legal, né? Porque às vezes na cabeça do atleta, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. A dor faz parte. Isso, então, tem alguns conceitos que, graças a Deus, estão mudando, mas que precisa tomar um pouco de cuidado. Mas durante a sua fala aí, você falou sobre efeitos benéficos. Então, vamos lá. Mais uma pergunta que o cliente faz. Tá bom, eu gostei, vou lá fazer. Quais os benefícios da criosauna? Vou fazer o seguinte, essa também é uma pergunta difícil para a gente entregar, porque a crioterapia é um leque, eu falo. Então, vamos dividir aí, eu acho que esse leque, para ter um entendimento melhor. Primeiro, a criosauna, criado, vou voltar até um pouquinho, há 50 anos atrás, né, por um japonês e aprimorado na Polônia, para pacientes que têm artrite reumatoide. Né? Artrite reumatoide, fibromialgia, artrite, artrose. Então, nesse primeiro fator, a gente vai botar assim, ó, pacientes que têm doenças inflamatórias, imunes e que têm as taxas inflamatórias muito grandes. O que a crioterapia vai fazer? Vai fazer, quando esse receptor perceba esse frio, vai fazer com que tenha liberação de citocinas e interleucinas anti-inflamatórias, fazendo com que o quadro desse paciente, desse cliente, melhore muito, desde a dor à inflamação, fazendo até que de vez em quando esse paciente tire o anti-inflamatório. Olha que beleza, seu corpo produz o que você precisa. Espetacular. Sem você precisar tomar medicação, sobrecarregar rim, olha que incrível. Né? Então, eu acho que esses aí são os pacientes que a gente pode botar, os pacientes que têm comorbidades. Aí a gente vai para o segundo, são os pacientes atletas, né? Os pacientes que precisam mesmo, porque tem um excesso ali de inflamação também, e aí eles também usam isso para aumentar desempenho, para prevenir lesão, já que tem todos esses fatores, e para recuperar melhor também, tá? A gente vai para outros que são esses que eu te falo que a busca está grande com esse, hein? Que são os fatores psiquiátricos. Fatores psiquiátricos é um termo que eu coloquei para a pessoa entender melhor, que é isso. Quando ele vai no hipotálamo e cutuca o hipotálamo, ele libera serotonina, endorfina, e essa pessoa, no primeiro momento, ela já tem uma diminuição da ansiedade, ela já tem a melhor da qualidade de sono e faz um controle da depressão. Então, ela é um auxílio no tratamento da depressão. Não, isso é sensacional, né? Sensacional. Não, sensacional. E, deixa eu falar agora, tudo que eu estou falando é tudo comprovado cientificamente. Sobre os fatores psiquiátricos,
os maiores estudos que estão acontecendo agora com a crioterapia é em cima disso. Então, assim, tá saindo agora um que a gente está sabendo sobre déficit de atenção e a gente tem muito cliente usando, não está publicado ainda, então a gente vai esperar publicar, mas tem um leque grande, porque nada melhor você em 3 minutos, você melhorar seu dia inteiro e ainda dormir melhor. Olha que coisa louca. Se em 3 minutos daquele estímulo, você consegue melhorar a qualidade do teu dia e ainda dorme melhor. Não, interessante. E uma coisa que a gente observa aqui, você falou de 3 tipos de público, ou 3 tipos de necessidades. Isso. Agora, você imagina que qualquer pessoa que vá lá, se for um atleta, sentar, ele vai melhorar os aspectos de ansiedade dele, expectativa. Então, sensacional. Qualquer pessoa vai colher todos os benefícios. Todos os benefícios. Porque mesmo que a pessoa tenha uma certa condição, vamos dizer, psiquiátrica, isso pode trazer benefício, porque às vezes uma caminhada que ela foi orientada pelo médico, que está causando pequenas dores dela, essa crioterapia também ajudou, além da ansiedade, ajudou também na recuperação e vice-versa. Isso, e dá o desempenho, imagina, você está na depressão, te dá uma melhora, você dorme melhor, diminui a ansiedade. Aí te dá o gás ainda para você começar a caminhar, te dá um gás para você começar a malhar, e isso vai desenvolvendo uma melhora na qualidade de vida no total. Isso é incrível, né, meu? Não, cara, isso é incrível. E ainda... e uma coisa que talvez que as pessoas que... Às vezes as pessoas quando estão nos acompanhando assim, eu também sou assim, né? Quer dizer, eu quero ver o plano, assim, a página B, página né? B, então, quer dizer, mas como é que eu meço isso, né? Como é que eu sei que meu sono melhorou porque eu fiz a crioterapia? E na realidade, entra a minha próxima pergunta para você, né? Isso quando eu fui orientado a isso também, eu achei que faz sentido. Esse tipo de metodologia de crioterapia, ele precisa ser modulado. Então, não adianta você ir lá uma vez agora, daqui 20 dias você vai de novo, aí você fica 3 meses sem ir, aí você vai e fala assim, isso não funciona para mim. Isso tem que ter uma certa metodologia, né? Como é que vocês descrevem ou vocês trabalham em cima da frequência e do tempo de tratamento para isso? Posso fazer o resto da vida, por exemplo? Você pode fazer pro resto da vida. Se você pensar em longevidade e qualidade de vida na idade avançada, no resto da vida seria o ideal. É o seguinte, sobre a frequência, eu sempre pergunto isso pra gente. É muito importante, principalmente quando você pensa em modulação inflamatória, que é por isso que nos Estados Unidos está bombando, em modulação inflamatória e essas melhoras na qualidade de vida em que você tem uma frequência. 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, e até nosso maior público quase todo dia. Tá? Quando é indicado isso? Na verdade, quanto mais você induzir, melhor vai ser. Porque, para entender um pouquinho de fisiologia, sem entrar em detalhes grandes, pelo amor de Deus, na hora que você recebe o estímulo, no primeiro momento, esses hormônios da felicidade, essas citocinas interleucinas anti-inflamatórias e analgésicas, são liberados no primeiro momento. Depois em 8 horas, depois em quase 24 horas, depois em 48 horas e ela começa a diminuir um pouco. Se você começa a estimular isso, só a modulação inflamatória vai fazer com que você não fique com essa inflamação exacerbada no corpo. Porque eu tenho um médico incrível, super renomeado em São Paulo, que me falou uma frase que eu amo, que envelhecer é um ato inflamatório. Né? Então, se você consegue fazer com que essa inflamação não agrida seus tecidos, essa inflamação não faz com que a sua recuperação fique pior, te dê mais desempenho, olha a mudança na qualidade de vida que você tem. É sensacional, entendeu? Então, o importante é o seguinte, aí as meninas vão avaliar mais se você precisa de 3 vezes por semana, 2 vezes por semana ou todo dia. O importante é ter recorrência. Você ir com uma recorrência certa, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, aí dependendo do que você precisa. Não, entendeu? Muito legal. E aí dentro dessa questão da frequência e do tempo, que acho que ficou super bacana e esclarecido, vou te fazer uma pergunta emendando nessa daí, né? Eu, por exemplo, faço nas primeiras horas da manhã, né? Isso. Existe uma certa didática para tentar entender, para assim, se você fez de manhã, procura fazer sempre no mesmo horário, ou tanto faz se você fizer de manhã, à tarde ou à noite, quer dizer, como é que vocês orientam as pessoas nessa questão? E até, desculpa, emendando mais uma coisinha, eu posso fazer antes do treinamento? Ou depois. Ou só depois, ou depois, quer dizer, emenda um pouquinho essa... Vamos lá, então vamos começar numa coisa assim, porque eu recebo muito atleta profissional olímpico mesmo,
Se a gente falar de atleta profissional olímpico, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tem os horários certos. Então, inclusive para o atleta profissional olímpico passar com a gente não tem contraindicação de nada, não precisa de indicação médica, não precisa de nada. Mas o atleta profissional olímpico, o fisioterapeuta e o técnico tem que me falar que horas é. Eu tenho todos os estudos, quem não conhece muito crioterapia com criosal no Brasil, a gente até entrega, porque aí as nuances mudam muito. Por exemplo, citando o pessoal de hipertrofia, de nível olímpico, de competição, tem que fazer numa média de 2 horas antes de ir treinar, sensacional. O pessoal de altíssimo rendimento, eles vão fazer 2 horas pós, quando eles fizeram o exercício. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, só para entender as nuances. Quando você é um atleta de final de semana, está buscando melhor qualidade de vida, longevidade, está com dor, até o pessoal das artrites, artroses e fibromialgia e todas as doenças inflamatórias, o que a gente pede? Que esse cliente, ele comece a experimentar. Então, ele começa aí com uma sequência, muita gente vai de manhã porque dá um gás e ela dorme melhor à noite. A gente tem muito isso. Agora, tem aquela pessoa que depois que faz, ela fica meio molinha, assim, dá aquele... Sabe aquele pulo na cachoeira que você sai depois e dá um gostosinho? Tem gente que tem um pouco isso. Aí, a gente faz com que essa pessoa module e ela vá um pouco mais depois da rotina dela. Então, o que a gente brinca é, o horário quem vai ditar é a resposta do teu corpo ao tratamento e... Em cima disso, a gente vai modular qual é o melhor horário para você. Ótimo, então... Entendeu? Porque aí, se a gente começar a entrar em estudo, por exemplo, se for déficit de atenção, que é o estudo agora, o pessoal é de manhã. Se for insônia, pede para não ser depois de 6 da tarde. Mas é o que o corpo pede. Entendeu? O que o corpo mostra. Nada melhor. Por isso que você falou que o cliente que vai lá, você vai ver que a gente tem um pacote em que a pessoa pode ir e ela não vai só uma vez. A gente já dá um experimento de algumas vezes. Um voucher que a gente chama. E aí, porque a gente quer que esse cliente entenda qual é o benefício real. Entendeu? E aí, em cima disso, ele pensa até no que ele quer fazer para ele. Entendeu? É muito legal o que você falou, inclusive entra num detalhe interessante, né? Não é como uma franquia, uma loja, que você vai lá e monta... E você que está nos acompanhando deve entender exatamente isso. Então, não é uma coisa que só porque eu tenho dinheiro, eu vou lá, compro uma câmera, boto na minha lojinha lá e tudo. Tem muita coisa por trás disso. Muito. Então, tem crios e crios, né? Então, por isso que a Crio Clube Care, ela vem com essa proposta muito maior. Você mesmo falou, é um projeto de 5 anos. 5 anos de estudo. E a loja tem 1 ano e 3 meses. Quer dizer, quanto tempo vocês não ficaram estudando isso para fazer, né? Não só o business do negócio, sim, mas entender que, olha, isso é uma coisa que dá para entregar para aquela pessoa que foi buscar, né? Tem umas coisas bem legais de você falar disso, Maurício, e aí falando sobre o negócio e até um pouco da minha sócia, a gente se preocupou muito em todos os detalhes, porque de verdade, nos Estados Unidos, se vocês olharem, o negócio está gigantesco. Principalmente nessa medicina integrativa e de longevidade, as pessoas estão vendo os benefícios e comprovados cientificamente. A gente querendo trazer para o Brasil, a gente queria oferecer de verdade para o brasileiro. Então, a gente se preocupou desde como o material se comporta para ficar um pouco mais acessível a sessão. A nossa sessão é super acessível, porque eu não quero também eu quero poder entregar e dar qualidade de vida em outros lugares, entendeu? Então, a gente se preocupou muito nesses pequenos detalhes, até assim, como entregar, como fazer a recorrência para esse cliente, como melhorar o pessoal da depressão, como melhorar o pessoal da doença. A gente se preocupou muito nessas nuances, sabe? Porque não é só um negócio, é uma promoção de saúde e, como eu falei antes, assim, sem ser nada invasivo. Nada que a gente oferece é invasivo. E tudo comprovado cientificamente. Então, lógico que o tratamento invasivo, né, pelo amor de Deus, na minha outra clínica eu faço um monte de tratamento invasivo, faço cirurgia, sou obrigado a fazer, mas se a gente consegue fazer com que o corpo produza o que ele necessita, né, e entregue isso como qualidade de vida, poxa, é um sonho, cara, é uma maravilha, né, meu? Assim, é demais, né, e a gente nota exatamente essa ideia de ser acessível, talvez seja uma questão que as pessoas que estão nos acompanhando perguntam, mas não é para o meu cacife, sabe? Gente, é acessível, né? E a ideia é essa mesmo, é a questão de você se programar e se organizar para isso, mas assim, é super acessível e eu vi que tem bastante gente de níveis diferentes frequentando, isso é muito bacana.
Porque tem... E aí a gente vai entrar no outro... Primeiro uma pergunta dizendo que as pessoas perguntam, é desconfortável fazer a criosauna? Não é. Porque pergunta para mim, mas não é ruim fazer, sentir um frio, quer dizer... Porque, gozado, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei na expectativa. Falei, que é esse negócio? O que eu vou sentir aqui, né? Ela falou assim, mexe, mexe um pouquinho, né? Hoje você vê que você já mexe um pouquinho e tal. Pô, o primeiro dia eu fiquei agitado ali, né? Só que tem que mexer muito. Depois você... Então, quer dizer, não é desconfortável fazer a criosauna. Zero desconfortável, zero. Esqueça o banho gelado, o contato do gelo na pele, ou até uma bolsa de gelo, que a gente tem que fazer de vez em quando, que é incrível. É porque o jato bate para o receptor perceber. Então, lógico que quando vai chegando no finalzinho da sessão, eu brinco assim, você não tá desconfortável nem tá frio, mas de vez em quando o queixinho bate um pouquinho. Mas você fala, mas não tá super tranquilo aqui e tal. É o que todo mundo fala. A gente já com esse ano e 3 meses operacionando, a gente já passou aí, acho que quase 1.000 sessões, quase 4.000 sessões. 4.000 sessões. A gente não tem ninguém que deixou de ir porque é desconfortável, nada disso. Muito legal. E vamos para o ponto crítico do negócio, que são as contraindicações. Né? A gente sabe que existem e eu acho muito bacana deixar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no MG Fisiocast sobre as contraindicações. Assim, as contraindicações, a gente vai começar pelo cardiopata descontrolado, ele não pode entrar. Então, por isso que as meninas vão medir a pressão. E aí, se a pressão estiver um pouquinho alta, ele não pode entrar. Na verdade, esse movimento sanguíneo em que faz essa cascata maravilhosa de benefício no corpo, ela vai aumentar bem pouquinho o batimento cardíaco. Então, por segurança, o paciente não pode. Tá? Ele pode ser um paciente cardiopata, controlado com a pressãozinha na hora, ele entra sem problema nenhum. Tem pessoas com intolerância ao frio. Essa pessoa ela já sabe, desde cedo ela tem urticária, né? Pode ter algumas coisas quando ela se expõe ao frio. E pacientes grávidas não podem. Elas contraindicadas para pacientes grávidas. Mas as contraindicações são essas, não tem grandes. Tem assim, eu não vou entrar em detalhes, mas porque são reações de intolerância ao frio, algumas síndromes, que uma das características da síndrome é a intolerância ao frio. Aí ela entra dentro de intolerância ao frio. Tirando isso, não tem contraindicação nenhuma. Não precisa de atestado médico, não precisa de nada. Lógico que a gente tem uma gama de indicações de clientes que vêm de fisioterapeutas, né, que estão em tratamento, porque auxilia muito, de pós-cirúrgico, muito. Então, desde pacientes com câncer a pacientes de cirurgia plástica, a gente tem esses pacientes, a gente pede para as meninas, fala comigo que dia foi a cirurgia, até porque de repente o paciente não sabe entregar o que aconteceu, o que precisou, onde pode, e aí isso aí sim a gente conversa para ter esse cuidado. Ótimo. E antes de partir aí para os outros produtos, acho que a gente escreveu bastante coisa. Naturalmente, você que tiver dúvida, siga lá a Crio Clube Care lá no Instagram. Bastante material interessante que dá para vocês acompanhar e ver como é que é. E vai lá conhecer, né? Vai lá conhecer, e pode mandar mensagem também que a gente responde todas as dúvidas, já que é um tratamento novo. Muito legal. Exatamente. Isso é muito bacana. Mas antes de partir para os outros produtos, eu vou fazer uma pergunta que me fazem, ainda mais nesse momento que vivemos com pandemia, com uma série de coisas. Ajuda a imunidade? Ajuda a imunidade. Puta legal você falar isso, que a gente não falou de imunidade, não falou. Ajuda a imunidade. Você sabe que uma coisa legal e vai ser publicado em estudo, já tem alguns pilotos, mas vai ser publicado agora. Você sabe que a crioterapia, de modo geral, ajuda a imunidade. 3 minutos de banho gelado por dia vão fazer com que esse mecanismo de imunidade aumente. E aí a crioterapia entra muito quando ajuda a imunidade, para ajudar a imunidade. Muito bacana. Tem também estudo, que aí só para a gente finalizar da criosauna, que é sobre resistência à insulina. E aí a crioterapia e diabetes. Também é um largo leque que se está se estudando agora, já está comprovado que ajuda, e também vamos falar, porque aí também não precisa falar sobre a Crio Clube Care, o banho gelado também ajuda no diabetes. Muito legal, né? Muito legal, cara. E uma dúvida também, falando de imunidade, a pergunta clássica.
estou gripado e resfriado, posso fazer? É assim, ó. Todo mundo quer ir lá. Estou complicando. Não, tudo bem, é isso mesmo. Na verdade, assim, ó, se você tiver no final de um resfriado, então você já tem 2 dias que você não teve febre, chegou lá, a temperatura está normal, o quadro clínico já é um quadro clínico aceitável, você pode fazer. Agora, se você tiver febre, tá no começo, aí a gente pede que não faça. Tá? Então, não pode fazer. Maravilha. Vamos agora, bom, tem muitas perguntas que a gente pode ficar aqui o dia inteiro fazendo, né? Se deixar falar, a gente vai falar. Mas aí, naturalmente, que depois, quando a gente for publicar esse trabalho aqui, a gente vai colocar aí um bate-papo aí com você, faça suas perguntas, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas. E assim, para nós é importante quando você questiona alguma coisa, talvez que não tenha sido comentado aqui, porque talvez nem tenha passado por nós, que isso possa ser uma dúvida sua que tá aqui nos acompanhando. Então, faça a sua pergunta e realmente acompanhe isso. Mas vamos agora mudar um pouquinho, continuando ainda no nitrogênio, sobre a criolocalizada. Né? Claro. O que é a criolocalizada? É o mesmo sistema? Para que serve? A criolocalizada, na verdade, é uma máquina, também com nitrogênio, também que vai com um jato de nitrogênio de menos 100, 110 a menos 170, criada para recuperação de cirurgia ortopédica, que vai fazer todo esse trabalho que a gente está falando da criossauna, da crio total, o corpo todo, vai fazer numa região localizada. Então, na verdade, a gente usa muito ela enquanto você está com uma dor local, né? Então, ela é aplicada nessa região local. Em alguns pós-cirúrgicos, nas primeiras sessões é feito só a criolocalizada para recuperação daquela área determinada, tá? E uma coisa sensacional que é o bebezinho de todo mundo, é que quando aplicada no rosto, ela tem um protocolo diferente no rosto, ela faz diminuição dos poros, T-spins e cravo, ela reduz e ela faz com que essa pele estimule colágeno. Então, os americanos brincam assim de um botox natural. Lógico que ele não é permanente, mas só essa estimulação de colágeno, essa diminuição de espinha e cravos e essa diminuição de poros já faz com que a pessoa saia com outra cara. Tem até uma curiosidade, assim, descobriu depois que no Oscar, as atrizes hollywoodianas alugam a máquina, fazem antes da maquiagem, fazem depois porque a maquiagem dura mais e elas ficam mais vistosas. Ixi, cutucamos um público agora. Não, pelo amor de Deus. Cutucamos um público agora que eu acho que vai ter que fazer um novo podcast aqui pra gente. Valeu a cutucada aí da gente tentar fazer. E aí, como você falou a questão de pós-operatória, eu te pergunto, porque na fisioterapia a gente enfrenta isso. É preciso uma solicitação médica para fazer isso ou não? Então, a localizada, se é uma cirurgia maior, né, ou é um tratamento de fisioterapia que você vê de larga escala, com uma lesão muito grande, a gente pede para conversar com o fisioterapeuta. Se chega lá, é uma pancada, ou foi um mínimo corte, a gente não pode seguir. Na verdade, mesmo a cirurgia maior, mesmo o tratamento de fisioterapia, ou qualquer outro tipo de tratamento em que tenha, a gente não tem contraindicação, a gente pode continuar. Agora tem umas coisas. Por exemplo, se você faz Botox, tem que esperar de 3 a 5 dias, não pode. Tratamentos de injeção, vamos botar assim no rosto, né? Então, infiltração, preenchedores, a gente espera 5 dias. Por quê? Esse receptor recebe muito. Essa vasoconstricção primária que acontece é bem forte, então ela pode remover um pouco do material. Então a gente espera até com que aquilo fique solidificado nos tecidos, entendeu? Isso é um protocolo que a gente chega lá. Aí, fez um laser X, fez um laser... Vamos falar sobre dermatologia, vamos ver, né, se você pode ou não. Então, esse Não, interessante falar. E já que a gente cutucou e provocou, vamos falar num outro tema interessante aí daqui, emagrecimento. Eu sei que parece que estão saindo alguns trabalhos aí que falam isso. A gente falou disso. Né? Isso é um problema sério. Mas as pessoas me perguntam. Então, quer dizer, a gente procurou manter uma ideia
de trazer exatamente as dúvidas que as pessoas, boa. perguntam. Boa. Fala um pouquinho dessa relação da criosauna ou da crioterapia com nitrogênio e perda de peso. Vamos falar da criosauna e perda de peso. Na verdade, quando você faz esse processo, o corpo ele exerce uma função tão grande para tentar reaquecer o que foi esfriado, que você tem uma perda calórica grande, pode chegar a 600 calorias. Então, na verdade, se você pensar nisso, a criosauna, a crioterapia, ela promove emagrecimento. Se vocês olharem nossa construção de empresa no Brasil, vocês vão ver que isso não está em primeiro lugar. A gente fala que é um fator secundário. Não porque não aconteça, mas porque a gente quer que a pessoa entenda que quando ela vai procurar a gente, não é só a criosauna que vai fazer esse emagrecimento. Você não pode ir lá fazer a criosauna, bater um McDonald's depois e acabou. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, tem que fazer parte de um estilo de vida. Esse integrativo, eu acho que quando a gente pensa em modulação inflamatória para longevidade, tem que estar tudo unido. Tem que ter atividade física, né? Tem que ter nutricionista, tem que ter aquele cuidado com fisioterapia. A pessoa tem que ir juntar com alguma indução moduladora inflamatória, anti-inflamatória, que é a criosauna. Então, se você pensar também em longevidade, a gente tem que pensar no estilo completo de vida. Não é pensar só em ir lá e resolver, sabe? É muito legal e que você que está nos acompanhando aí não vai levar mensagem, vocês ouviram o Ricardo Sarkis falar que se fizer gelo emagrece, né? Não, Daqui a pior, pouco vai sair um meme aí já sobre... E tem grandes nomes ali, se vocês forem ver no nosso histórico aí, de pessoas que começaram aí e que já levam um estilo de vida saudável, que não mudaram em nada no estilo de vida. E aí eles emagreceram, tiveram definição e emagreceram. Então, se olhar ali no nosso histórico, vai ver. E a gente estimula quando a pessoa vai fazer um depoimento lá, que ela faz o depoimento com o que você sentiu. Até se fala assim, não gostei, achei que isso, né? Uhum. E aí tem alguns grandes nomes que falam de emagrecimento. Então, muita gente pergunta pra gente, mas né? tem que estar ligado a um estilo de vida. Entendeu? Não, maravilha. Então, que fique a mensagem que o estilo de vida é tão importante, que você introduzindo e agregando a criosauna é maravilhoso, assim como milhões de coisas que são propostas aí, mas dentro do estilo de vida. Vamos sair do frio um pouquinho? Vamos, bora. Já estou sentindo frio aqui, mas vamos lá. Vamos dar uma esquentada aqui. Você tem um produto lá que é muito interessante, que é a sauna de infravermelho. Né? A gente pesquisou, eu já tinha alguns pacientes que já haviam comentado comigo sobre ela, mas eu nunca tinha conhecido, fui lá conhecer. Então, Ricardo, o que é essa sauna de infravermelho e para que ela serve? Sauna de infravermelho, na verdade, é uma sauna de terapia quente, mas, na verdade, a gente tem um aquecimento da sauna porque tem placas que liberam feixes infravermelhos, por isso que chama isso. A nossa é de comprimento longo, são poucas no Brasil, que essas são efetivas. E aí, esse comprimento de onda, ele consegue penetrar nos tecidos numa região mais profunda. Então, ele consegue pegar os órgãos, ele consegue e fazer vamos botar uma vibração, para ficar, acho que de uma forma, de um entendimento legal. E aí, quando você faz essa vibração, a primeira coisa que é o foco dela principal é todas as toxinas, o que você respira, o que você come, que estão presos nesses tecidos, desde o tecido gorduroso aos órgãos, vai ser liberado na corrente sanguínea e você tem a desintoxicação, que é o fator principal dela. Sensacional. Ela também, por essa indução, faz também fatores anti-inflamatórios. Ela também dá uma liberadinha de fatores anti-inflamatórios e analgesia, tá? Ela também aumenta um pouco o desempenho por esse estímulo, como uma sauna quente. Mas o principal ali que ela causa é essa desintoxicação. Ela faz com que você libere todas essas coisas ruins que você vai armazenando na vida, de comida, de respirar, de atos, de hábitos ruins. Entendeu? Muito, muito, muito legal. Acho que foi super esclarecedor. Mas eu perguntaria uma coisa, quer dizer, você já deu a resposta, mas eu quero perguntar o seguinte, que é uma coisa que eu sentei lá e eu falei assim, por que eu faria? Por que eu faria? Por quê? Eu sei quais são os benefícios, então eu posso imaginar, mas por que eu faria isso e qual é a frequência do que eu posso fazer?
É assim, ó, a sauna infravermelha você pode também fazer todo dia. Eu acho que se a gente perguntar por que você faria, eu acho que no estilo de vida que a gente vive hoje, aí todos os leques que a gente pode falar, de certa forma você tem hábitos em que alguma coisa ruim vai ser depositada, seja metal, seja nutrientes ruins, e isso vai ficando parado no teu corpo. Então, ela serve muito para essa desintoxicação. Ela vem com uma frente nova agora, sobre a ativação das mitocôndrias. Mas aí, Maurício, a gente vai gastar aqui mais outro, né? A ativação da mitocôndria, que é também sobre pensando em longevidade, uma coisa sensacional. Então, você faria mesmo, principalmente porque todo mundo tem uma parte que precisa desintoxicar, pelo estilo de hábitos de vida que a gente tem, tá? E a frequência, na verdade, você vai ver como cabe na sua frequência o que você acha mais indicado. As meninas vão te encaminhar para isso. O que eu adoro muito? Associar um estímulo de sauna infravermelha com o estímulo da criosauna no corpo todo. São duas terapias diferentes que induzem o corpo a essas cascatas e que são sensacionais se você souber fazer essa dança entre elas. Mas não é recomendado isso no mesmo dia, se eu não me engano, ou não? Não, a gente não recomenda o cliente a fazer no mesmo dia. Por um simples fato, Ricardo, é proibido? Não é proibido. Mas se você pensar em que você entra na criosauna e ela estimula e faz uma cascata de acontecimentos, porque o frio estimulou, deixa essa cascata acontecer por si só, deixa o frio fazer sozinho. E aí, usa do outro dia para usar essa vibração e esse calor para fazer a cascata dele. Então, é interessante em que você faça um dia o outro, ou 2 vezes por semana um, 2 vezes por semana o outro. Aí você vai fazendo conforme for a sua rotina. Tá. E tecnicamente falando sobre a sauna de infravermelho, qual que é a temperatura que ela chega, mais ou menos, e quanto tempo eu permaneço dentro dela? Ela vai de 40 a 60 graus. Te falo que quando ela chega a 50, você não precisa mais aumentar, porque a vibração está acontecendo e é o que ela precisa para fazer seus benefícios. De 20 a 30 minutos, num dia você já estimulou tudo que você precisa. Muito legal, muito legal. E aí, para ir para a parte final aqui, a gente falar um pouquinho sobre bota de compressão e alguma coisa assim que faz parte do recovery. Então, a sauna de infravermelho e a criosauna realmente são a menina dos olhos. São as meninas dos olhos, isso. Eu sinto que isso está acontecendo, as pessoas estão perguntando, estão indo atrás. É muito legal que a Crio Club Care exista, porque a gente sabe que tem muita gente trazendo por trazer, mas não consegue desenvolver uma metodologia de trabalho, e eu acho que isso banaliza. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso banaliza quem faz direito, né? É uma coisa interessante. Mas dentro do recovery aí, você fala um pouquinho da bota de compressão e da liberação miofacial. Liberação. A gente, na verdade, associou esses tratamentos que a gente chama de tratamentos complementares para isso mesmo. O cliente que quer intercalar, né, um cliente que num dia fez a sauna, no outro dia ele fez a crioterapia, e aí ele vai e faz a bota de compressão, né? Fazendo ali aquela como se fosse a drenagem. E a liberação veio com um pedido, porque se você associa um tratamento, por exemplo, se você sai de uma sauna infravermelha e vai fazer a liberação, você consegue atingir mais ali as duas mecânicas. Aí tem gente que faz a liberação e depois faz a crioterapia depois. Isso aí também o cliente vai determinando. Mas esses são induções acessórias que a gente colocou dentro do pacote, pensando no recovery de um cliente completo. Ele tem ali um lugar em que ele pode chegar, né? A gente não pratica fisioterapia, a gente pratica nada de invasivo, a gente quer associar a esses profissionais. Então a gente botou tudo ali em que esse cliente pode aproveitar no dia a dia para melhor qualidade de vida, tirar dor, ou melhor até de um quadro de doença, como artrite reumatoide, entendeu? Não, muito legal, espero que realmente a gente consiga levar para o público em geral, atletas ou pessoa comum, alguma informação maior, e que isso possa trazer a essas pessoas uma alternativa, né? Claro, como você falou, desde essas questões psiquiátricas, que é muito interessante. Como para os atletas, alguma alternativa que realmente traga ele para uma situação melhor para o próximo treino,
né? A gente sempre pensa um pouco nisso. Algumas palavras-chave aqui do que nós discutimos como estilo de vida, eu acho que a crioterapia, com a criosauna, outras formas, tem que fazer parte de um estilo de vida, né? Isso é uma coisa bacana. E, Ricardo, eu queria que você finalizasse aí, falando um pouco aí dos seus planos da Crio Club Care, assim, como é que vocês imaginam os próximos anos aí no mercado, o que a gente pode já criar de expectativa para essas pessoas que desejam conhecer o método, né? E fazer as suas considerações finais aí. E, mais uma vez, agradecendo a tua presença aqui. Beleza. Na verdade, eu acho que as nossas expectativas é a gente conseguir fazer com que o brasileiro entenda os benefícios de forma séria, que é o que você falou, né? Com o embasamento que a gente está tentando promover, tá bom? A ideia em que a gente expandir um pouco mais, oferecendo isso em outros estados, em outros lugares, é o que a gente já está caminhando para fazer, tá bom? E uma coisa que eu acho que é legal de falar também é que, assim, Crio Club Care tem um motivo, na verdade. A gente põe um clube no meio do nome porque o que a gente entende é que é como se fosse um clube de benefícios, né? Então, inclusive, quando o cliente vai lá, esses pacotes de recorrência que a gente pode ter, você sabe, a gente chama de Clube 1, Clube 2, Clube 3, Clube Full, porque a ideia é de verdade que aquilo seja um clube de recovery, aquilo seja um clube de promoção de saúde, tá? Seja promoção de saúde desde o atleta ao doente, ao pós-cirúrgico, ao pessoal de fatores psiquiátricos, a imunidade, mas a ideia é que a gente fique um clube e te falo uma coisa, é um super clube de convivência, porque todo mundo lá começa a conhecer, já conhece o lá, uma loucura. Não, é muito legal, me sinto super bem lá quando eu vou, apesar de eu ficar muito pouco, né? Entre entrar, se trocar e fazer 10 minutos, eu tô fora de lá. Fora de lá. Não, e sai sem despentear o cabelo, né? Você vai arrumadinho, pode até antes do trabalho. É muito interessante e sim, mais uma vez, eu acho muito legal trazer isso, porque a gente sabe que pessoas que têm, mas a informação não chega. Não chega nas pessoas, né? E a internet, ela é um campo vasto de divulgação, né? Então, a gente tem informações ruins, em fake news, tem uma série de coisas. Então, acho que a gente aqui tem um pouco dessa obrigação de levar para as pessoas algo mais interessante, né? Mais uma vez, agradeço a tua presença. Gostaria de convidar todos a conhecer lá o espaço. Siga-os lá nas redes sociais, Crio Club Care. Vocês vão achar muito interessante ali. Tem um material muito, muito bacana. E é isso aí. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e esse é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Obrigado e até a próxima.